O primeiro princípio é que você não deve se enganar. E você é a pessoa mais fácil de enganar. Talvez você esteja transbordando de ambição. Talvez você esteja passando por dificuldades. Talvez você já tenha feito seu primeiro milhão. Talvez você tenha descoberto quão frio e sozinho é o topo. Talvez você tenha acabado de ser demitido. Talvez você tenha batido no fundo do poço. Quem quer que você seja, o que quer que você faça, seu pior inimigo já vive dentro de você. É o seu ego. Eu? Não, você diria. Ninguém nunca me chamaria de egocêntrico, mas o ego tem uma definição muito clara e todo ser humano lida com isso. O ego é uma crença doentia sobre nossa própria importância. Doentia porque realmente chega a nos deixar doentes. É o que nos impede de realizar aquelas coisas que sempre sonhamos. É o que nos impede de nos tornar a pessoa que queremos ser. O ego é arrogante. É aquela criança petulante que está dentro de cada pessoa. A necessidade de ser melhor que, maior que, reconhecido por. Esse é o ego. É o senso de superioridade e certeza que excede os limites da confiança. Nesse sentido, o ego é o inimigo de tudo aquilo que você quer e de tudo aquilo que você tem. Você quer dominar uma habilidade, você quer ser criativo, você quer ter sucesso na sua profissão, você quer ter pessoas boas e leais ao seu redor. O ego é o inimigo que vai te impedir de ter sucesso em qualquer uma dessas áreas. Ele afasta todas as oportunidades que você pode ter na vida. É um imã para tudo que pode dar errado. A maioria de nós não é egocêntrico, mas o ego está nas raízes de quase todo problema ou obstáculo que encontramos na vida. Desde o porquê nós não conseguimos ganhar, ou porquê nós precisamos vencer o tempo todo e à custa dos outros. Do porquê não termos o que queremos, até o porquê de ter o que queremos não nos fazer sentir melhor. Apenas uma coisa mantém o ego por perto: conforto. Buscar o real sucesso, seja no trabalho, nos esportes, na arte, nos negócios, é muitas vezes aterrorizante. O ego acalma esse medo. É um remédio para essa insegurança. Ele faz isso tampando as partes racionais e conscientes da nossa mente com barulho e ruído. O ego nos fala o que queremos ouvir e quando queremos ouvir. Mas o ego é uma solução rápida com consequências eternas. Onde quer que você esteja, o ego está lá também. E seja lá qual for o momento que estamos vivendo em nossa vida, nós vamos nos encontrar em algum desses 3 estágios. Estamos aspirando a alguma coisa, ou seja, tentando deixar nossa marca no universo. Tivemos sucesso em alguma coisa, talvez um pouco, talvez muito, ou nós falhamos. Falhamos recentemente ou estamos falhando continuamente. A maioria de nós está num constante loop desses 3 estágios. Estamos aspirando a algo até termos sucesso, nós temos sucesso até nós falharmos ou até nós aspirarmos a mais, e depois de que falhamos, nós podemos começar a aspirar de novo ou ter sucesso de novo. E o ego, ele é inimigo em cada etapa desse caminho. Ele vai te atrapalhar na hora de construir, e na hora de manter e na hora de recuperar. Quando removemos o ego, nós somos deixados com aquilo que é real. E a única coisa que pode substituir o ego é a humildade. Mas aquela humildade verdadeira, que vem quando somos verdadeiramente confiantes. O ego, ele é roubado. A confiança é ganhada. Um está te envolvendo e te enganando, enquanto o outro é combustível. A única diferença entre um remédio e um veneno é a sua dose. Alguns aprendem a humildade, outros vão escolher o ego. Alguns estarão preparados para o que quer que aconteça em suas vidas, tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Outros, não. Qual você irá escolher? Quem você será? Você clicou nesse vídeo porque você tem um senso que você precisará responder essa pergunta uma hora ou outra, conscientemente ou não. Bom, aqui estamos nós. Saia da sua própria cabeça. Uma pessoa que pensa o tempo inteiro não tem nada para pensar a não ser pensamentos. Então, ele perde o senso de realidade e vive num mundo de ilusões. Alan Watts. Andando pelas ruas da sua cidade, no carro, no ônibus ou no metrô, o que passa pela sua cabeça? Pessoas viciadas em assistir stories, preferindo a vida idealizada de outras pessoas numa tela do que seu próprio desconfortável tédio. Pessoas discutindo discussões que já foram discutidas, repetidamente, tentando encontrar a frase certa, a resposta certa para aquele momento que está no passado. Quem nunca fez isso enquanto tomava banho? 2.400 anos atrás, Platão falou sobre o tipo de pessoa que são culpadas de banquetear-se com seus próprios pensamentos. Era aparentemente comum encontrar pessoas que já naquela época, ao invés de descobrir como algo que eles desejam pode acontecer, eles ignoram isso para evitar reflexões cansativas sobre o que eles devem fazer. Eles têm o prazer em pensar em tudo o que farão quando tiverem o que desejam, tornando-os preguiçosos, almas ainda mais preguiçosas. Pessoas reais preferindo viver paixões, sonhos e metas na ficção do que viver na realidade. Se você não tomar cuidado, uma estação de rádio barulhenta vai tocar 24 horas por dia na sua cabeça.
Do alto-falante direito do nosso ouvido interno virá o fluxo interminável de auto-engrandecimento, a recitação de sua especialidade, do quão mais aberto e talentoso e brilhante, conhecedor, incompreendido e humilde você é. Do alto-falante esquerdo sairão as notas de autoaversão, as listas de todas as coisas que você não faz bem, de todos os erros que cometemos hoje e ao longo de uma vida inteira, a dúvida, a afirmação de tudo que se toca vira merda, que não se relaciona bem, que em todos os sentidos é uma fraude, incapaz de se amar, que não tem talento ou discernimento, e por aí vai. Qualquer um pode cair nas presas desse narrador interno, bom e ruim. É comum pessoas jovens e ambiciosas, ou pessoas que possuam algum tipo de objetivo, se empolgar e ser inundado por seus pensamentos e emoções. Se você já passou por isso, me diz aí nos comentários. Especialmente no mundo atual, onde todos são produtivos, viajam, dão atenção para a família, são milionários e aproveitam a vida. Bom, pelo menos nas redes sociais. Somos encorajados a contar essas histórias na internet. E depois de algum tempo, esquecemos da linha que separa a ficção da realidade. Existe um fenômeno na psicologia que é conhecido como audiência imaginária, e ainda mais comum na adolescência. Lembra quando você tinha seus 13 anos e tinha absoluta certeza de que a escola inteira estava pensando sobre você e falando pelas suas costas sobre um pequeno incidente que você passou, mas que na realidade dificilmente alguém notou? Ou quando aquela pessoa passa 3 horas em frente ao espelho todas as manhãs, como se ela estivesse prestes a dar um espetáculo. As pessoas fazem isso pois estão convencidas de que cada movimento delas está sendo assistido com total atenção pelo resto do mundo. Todos nós estamos suscetíveis a essas obsessões da mente. Quanto mais criativo você é, mais fácil você perde o senso da realidade, imaginando coisas, tanto positivas quanto negativas. Então, como podemos apreciar o momento presente? Viver claramente no momento real e presente demanda coragem. Não viva cercado pela névoa do abstrato. Viva com o tangível, com o real. Mesmo que, e especialmente, se for desconfortável, faça parte do que acontece ao seu redor. Banqueteie-se com isso. Não tem ninguém que você precisa performar para. Só trabalho a ser feito e lições a serem aprendidas em tudo que está ao nosso redor. Sempre seja um estudante. Todo homem que encontro é meu mestre em algum ponto e nisso eu aprendo com ele. O Gengis Khan ficou conhecido na sua época como imperador do mundo. Claro que sua história é recheada de sede por sangue e terror. Mas Gengis Khan foi uma das mentes estrategistas mais geniais que já viveram. Ele foi um perpétuo estudante, cujas vitórias impressionantes eram muitas vezes o resultado da sua capacidade de absorver as melhores tecnologias, práticas e inovações de cada nova cultura que seu império tocava. Gengis Khan não era um gênio, como um biografista escreveu. Ele estava num persistente ciclo de aprendizado pragmático, adaptação experimental e constante revisão, motivadas pela sua disciplina e foco. Ele foi o maior conquistador que o mundo já viu, porque ele estava aberto a aprender, muito mais do que qualquer outro conquistador já esteve. Quando formos atingindo nossos objetivos, nós nos encontraremos em novas situações e tendo que enfrentar novos problemas. Um soldado promovido precisaria aprender a arte da política. Um vendedor promovido teria que aprender a gerenciar. Um fundador de uma empresa a delegar. Um chefe que se tornou dono de um restaurante teria que aprender a tocar outras coisas além da cozinha. O fisicista John Wheeler uma vez observou que à medida que nossa ilha do conhecimento cresce, também cresce a margem da nossa ignorância. Em outras palavras, cada vitória e avanço que faziam Khan ficar cada vez mais esperto também o fizeram dar de encontro com novas situações que ele nunca tinha visto antes. E na vida é exatamente a mesma coisa. Se seu sonho é se tornar um médico, por exemplo, você precisaria primeiro resolver o problema de passar no vestibular, mas depois precisaria aprender a lidar com a correria e loucura que seria a faculdade. E depois, finalmente, você se formou. Mas agora precisa aprender a lidar com a correria do trabalho, finanças, impostos, dar atenção para a família, abrir um consultório, buscar oportunidades de emprego, ou seja, o loop nunca acaba. E quanto antes entendermos isso, melhor lidaremos com a vida. É preciso um tipo especial de humildade para entender que você sabe menos, mesmo sabendo e entendendo cada vez mais. É lembrar que a sabedoria de Sócrates se dá ao fato que ele sabia que nada sabia. Com a realização vem uma pressão crescente para fingir que sabemos mais do que sabemos, para fingir que já sabemos tudo. Se manter sempre um estudante deixa você aberto para que as verdades se revelem. Você não fica no seu próprio caminho. Você sabe como saber se alguém é verdadeiramente humilde? O teste é simples. Eles observam e ouvem consistentemente. Os humildes melhoram. Eles não assumem, eu sei o caminho. Não importa o que você fez até esse ponto, espero que você ainda seja um estudante. Se você não está mais aprendendo, você já está morrendo. Não dá para ser um estudante só no começo. É um processo necessário para a vida toda.
Aprenda com tudo e com todos. Das pessoas que você vence e das pessoas que vencem você. Das pessoas que você não gosta e até dos seus supostos inimigos. Em cada passo e em cada ponto da nossa vida existe uma oportunidade de aprendizado. O problema é que muito constantemente, convencidos da nossa própria inteligência, nos mantemos numa zona de conforto que garante que nunca nos sentiremos burros. Você desiste das coisas no meio do caminho, pois ao encontrar um obstáculo que está difícil de ultrapassar, você não quer parecer burro. O ego escurece nossa visão sobre nossas próprias fraquezas, até que seja tarde demais para voltar atrás. A solução para isso é simples, porém desconfortável. Leia um livro sobre um assunto que você não sabe nada. Se coloque em ambientes onde você é a pessoa com menos conhecimento dali. Essa sensação de desconforto, essa defensividade que você sente quando suas suposições mais profundas são desafiadas. Um amador é defensivo, um profissional gosta do aprendizado. Eles gostam de ser desafiados e até mesmo passar por humilhações. O ser humano precisa estar em constante evolução. O esforço é suficiente. O que importa para uma pessoa é fazer a coisa certa. Se a coisa certa não funcionar, isso não deve incomodar. Na vida terão momentos onde faremos tudo certo, talvez até perfeitamente. Ainda assim, os resultados de alguma forma serão negativos. Falha, desrespeito, inveja ou até um bocejo das pessoas à nossa volta. Dependendo do que nos motiva, essa resposta do mundo pode ser esmagadora. Se o ego nos domina, não aceitaremos nada menos do que a apreciação total de tudo e todos. Todos nós damos de cara com os mesmos desafios na busca pelos nossos objetivos. Trabalharemos duro por algo que pode ser tirado de nós? Investiremos tempo e energia mesmo que um resultado não seja garantido? Com os motivos certos, você estará disposto a percorrer o caminho. Com o ego, não. Nós temos somente o mínimo controle sobre as recompensas que recebemos pelo nosso trabalho ou esforço. A validação de outras pessoas, o reconhecimento, prêmios. Então, o que a gente deve fazer? Não seremos justos? Não trabalharemos duro? Não daremos nosso melhor só porque tem chance de não sermos correspondidos? Calma lá. Pense em todos os ativistas que descobrirão que só podem avançar sua causa até certo ponto. Os líderes que são assassinados antes que seu trabalho seja feito. Os inventores cujas ideias definham, pois estavam à frente de seu tempo. De acordo com as principais métricas da sociedade, essas pessoas não foram recompensadas pelo seu trabalho. Então, por causa disso, elas não deveriam ter feito? No entanto, no ego, cada um de nós considerou fazer exatamente isso. E se essa é sua atitude, como você pretende suportar tempos difíceis? E se você estiver à frente do seu tempo? E se o mercado favorecer alguma tendência sem sentido? E se seu chefe ou seus clientes não entenderem? É muito melhor quando fazer um bom trabalho é o suficiente. Em outras palavras, quanto menos apegados estivermos aos resultados, melhor. Quando cumprir nossos próprios padrões é o que nos enche de orgulho e respeito próprio. Quando o esforço é o suficiente. Com o ego, infelizmente, isso não é suficiente. Não, precisamos ser reconhecidos, precisamos ser recompensados. E o problema é que muitas vezes conseguimos isso. Somos elogiados, somos pagos e começamos a supor que as duas coisas sempre andam juntas. A ressaca da expectativa inevitavelmente acontece. Houve um encontro em comum entre Alexandre o Grande e o famoso filósofo cínico Diógenes. Caso você não saiba, era um filósofo que morava na rua, por escolha própria. Alegadamente, Alexandre aproximou-se de Diógenes, que estava deitado, desfrutando do ar de verão, e ficou em cima dele e perguntou o que ele, o homem mais poderoso do mundo, poderia fazer por esse homem notoriamente pobre. Diógenes poderia ter pedido qualquer coisa. O que ele pediu foi incrível. Pare de bloquear o meu sol. Mesmo 2000 anos depois, podemos sentir exatamente onde deve ter atingido Alexandre, o homem que sempre quis provar o quanto era importante. Como um autor observou mais tarde sobre essa reunião, é uma coisa dolorosa ter trabalhado e escalado árduas colinas e, quando tudo estiver feito, achar a humanidade indiferente à sua conquista. Bom, prepare-se para isso, porque isso vai acontecer. Talvez seus pais nunca fiquem impressionados ou orgulhosos por você. Talvez sua namorada não se importe com as coisas legais que você tem para falar para ela. Talvez o investidor não veja os números. Talvez o público não aplauda. Mas temos que ser capazes de avançar. Não podemos deixar que isso seja o que nos motiva. Você será desvalorizado, você será sabotado, você experimentará o fracasso. Suas expectativas não serão atendidas, você vai perder, você vai falhar. Como você continua então? Como você se orgulha de si mesmo e do seu trabalho? Mude a definição de sucesso. Sucesso é paz de espírito, que é um resultado direto da autossatisfação em saber que você se esforçou para fazer o seu melhor, para se tornar o melhor que você é capaz de se tornar. Ambição, Marco Aurélio diz, significa vincular o seu bem-estar ao que outras pessoas dizem ou fazem.
Sanidade significa amarrá-la às suas próprias ações. Reconhecimento e recompensas, esses são apenas extras. Rejeição, isso diz sobre eles, não sobre nós. Afinal, o mundo é indiferente ao que nós humanos queremos. Se persistimos em querer, em precisar, estamos simplesmente jogando para o sofrimento. Fazer o trabalho é suficiente. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e obtenha sua dose semanal de motivação e sabedoria estoica fazendo parte do nosso newsletter. O link está na descrição.